Olá, este é o Conexão. É difícil pensar na educação do futuro sem os recursos do universo digital. E uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil aponta que os próprios educadores estão buscando mais recursos na internet para aprimorar as atividades em sala de aula. A TIC Educação, aliás, traz uma série de dados importantes sobre o uso da rede no dia a dia da escola. E é sobre esse levantamento que eu vou conversar agora com a Daniela Costa, que é coordenadora da TIC Educação, e a Rosalina Soares, que é gerente de avaliação e pesquisa da Fundação Roberto Marinho. Muito obrigado pela participação das duas aqui no Conexão. Queria começar perguntando para a Daniela. Daniela, os educadores, eles estão buscando mais a internet para aprimorar essas atividades que eles estão desenvolvendo em sala de aula, né? Isso mesmo, Bernardo. Bom, na vida pessoal, os professores já são usuários dessas tecnologias, né? Principalmente de celulares, eles buscam muito por conteúdos na internet, né? E no que diz respeito ao uso pedagógico também, eles têm buscado por se profissionalizar, por se informar sobre esses temas, né? Principalmente por formas mais informais, né? de formação. Então, eles vão a vídeos, a tutoriais, né, na internet, eles buscam por palestras. Né? O que a gente verifica é que ainda há uma certa deficiência das políticas no que diz respeito à formação formal. Né? Os professores estão interessados, mas ainda faltam espaços formais para que eles consigam esse apoio para fazer um uso mais efetivo das tecnologias na sala de aula. É só para usar um dado da pesquisa, a TIC mostrou que 76% dos docentes que responderam, né, ao levantamento fizeram essa busca, né? Exatamente. De alguma maneira foram buscar esse recurso na internet. E utilizaram as próprias tecnologias para se informar sobre o uso pedagógico delas, né, principalmente em atividades com os alunos, o que é muito importante. Rosalina, a gente consegue de fato pensar numa educação de futuro sem lançar mão desses recursos que a internet oferece? Eu diria, Bernardo, que não dá para pensar na educação nem é do futuro, ou seja, a educação atual. Né? Nós temos aprovado no Brasil a BNCC e para a educação básica a gente precisa desenvolver 10 competências básicas, né, durante toda a educação básica. 2 delas está diretamente ligada, né, à cultura digital. Uma delas dentro da competência de comunicação, e uma das linguagens é a linguagem digital, não é a única, mas é uma das linguagens. E como é um currículo, ou seja, o importante é que você tenha a oportunidade, aí eu falo do educador junto com os estudantes, de promover essa cultura digital de uma forma crítica. O que isso significa? A gente tem que ter claro, por isso a formação de professores ela é tão essencial, de ter uma intencionalidade pedagógica. Então, ou seja, você buscar alternativas pedagógicas, antes de tudo, você precisa planejar aonde você quer chegar. Então, ou seja, para que eu preciso ter a cultura digital dentro da escola? Que tipo de estudante a gente está buscando formar? Qual é o cidadão que a gente precisa ter na atual sociedade? Quais são as competências que esse estudante precisa ter? Então, acho que todas essas questões relacionadas ao porquê, para quê, elas são essenciais até antes mesmo da gente escolher qual tecnologia a gente vai utilizar. Você tocou num assunto importante que é essa questão da intencionalidade, né? Se você considerar que a internet está ali disponível e que você tem um oceano de informações, um universo de informação, realmente se você deixar isso correr solto, a proposta se perde, né? Nesse sentido é preciso de fato ter ali uma preparação para que o professor saiba utilizar aquilo, né? Se ele tem um interesse, né? Se há disponibilidade de acesso, quando há, né? Ele precisa de um apoio, justamente para criar habilidades no uso dessas tecnologias, porque produzir conteúdos, utilizar com os alunos não é algo natural, né? Uhum. É necessário um apoio para isso, para extrair as melhores oportunidades dessas tecnologias, né? Para poder criar junto com os alunos, abrir espaços para expressão desses alunos, para que eles também se tornem participantes dessa sociedade, de que eles criam seus próprios espaços ali de reflexão. Né? Agora, um fator importante para a gente avaliar também é a questão do acesso. A gente conseguiu universalizar isso nas escolas do Brasil? O que a pesquisa mostrou? Bom, Bernardo, nós temos 98% das escolas urbanas possuem ao menos um computador com acesso à internet. Se a gente parar
nesse indicador dá a impressão de que está tudo bem, mas não está. Uma maravilha, né? não está, ao contrário, né? A grande questão é que muitos desses computadores não estão em funcionamento, muitos desses computadores e do acesso à internet, ele é direcionado para as áreas administrativas, para os sistemas administrativos das escolas, né? Porque não há condição de compartilhar esse dispositivo, essa conexão de internet com alunos e professores, né? Então, o que acontece é que os alunos, principalmente, eles têm muito pouco acesso às tecnologias na escola, a esse acesso à internet. E nas escolas urbanas, públicas urbanas, o que a gente verifica é que muitas vezes o computador, o acesso à internet, ele está restrito a uma sala. É o laboratório de informática, então, ao contrário do que acontece aqui fora, em que nós temos a tecnologia com a gente carrega... o tempo inteiro, o tempo inteiro nós estamos tá conectados. O estudante carrega com ele. Exatamente. Então, na escola, você tem um espaço onde você entra, né, na tecnologia, onde você acessa essa tecnologia. Ela não permeia os espaços das escolas, ela não permeia o currículo. Né? E e essa é a grande deficiência hoje, é o grande desafio que a gente precisa superar. Agora, de maneira geral, os professores que ainda assim insistem em utilizar essa tecnologia, fazer uso dela, empregá-la de alguma maneira ali dentro do plano de aula dele, eles têm usado mais o quê? O próprio celular? Isso, o celular, ele tem buscado alternativas para lidar com essa falta de infraestrutura dentro da escola. Porque você ter, né, ao menos um computador ou uma sala com computadores, a gente costuma falar, ou seja, que na cultura digital a gente precisa ter uma escola digital. Então, ou seja, a internet deveria estar disponível aí no dispositivo, no celular. Se o percentual de estudantes que têm acesso ao celular está na casa de... Quase universalizado, de 97%. Então, é muito alto. Então, a escola digital seria essa que propiciasse o acesso no celular para que o estudante tenha o aparelho, o dispositivo que ele tem em mãos, né? Como isso não acontece, porque você tem uma velocidade ruim, uma qualidade da internet ruim, o professor depende, então, do dispositivo próprio. Né? Então, e como não tem uma internet disponível para ele acessar também no Wi-Fi, ele depende de um pacote de dados pessoal. Vai o pacote dele. É o pacote dele. Então, você vai aumentando... Que é outro prejuízo, né? No fim das contas, para ele. Você aumenta, você dificulta, de fato, o desenvolvimento e o uso das novas tecnologias dentro do espaço da escola. O professor ele tem buscado, se você olhar para o professor do meio rural, ele tem sido, né, essencial para levar as tecnologias da informação e comunicação para dentro da escola, porque ele utiliza o próprio aparelho. Mas tem um limite até da própria qualidade dos dados que ele tem no seu celular, né? E no meio rural a situação fica um pouco mais complicada, né, em termos de qualidade de sinal. Muitas escolas ainda não têm computador. E os gestores, para lidar com esses sistemas de nota, para se comunicar com a secretaria, com os pais dos alunos, eles utilizam o próprio celular e o próprio plano de dados, né? E 43% das escolas ainda não têm uma conexão à internet. Não tem infraestrutura para ter internet. Então, é um problema na própria região, às vezes, da escola. Não é só da escola, mas é daquela localidade. Então, os domicílios ali também não têm acesso. Aí é uma situação mais crítica. Né? E tem um outro dado aqui que eu queria chamar a atenção, que a TIC Educação mostrou que 90% dos professores afirmaram que aprenderam sozinhos a usar as tecnologias. E aí, aqui entra uma questão também de gestão na avaliação de vocês, quer dizer, a escola de alguma maneira também tem que propiciar esse espaço de experimentação para os professores, para os alunos? A gente tem no Plano Nacional de Educação uma das metas relacionadas à formação continuada. Então, se a gente pensar em termos de política pública e você olha para um dado da própria pesquisa, que você observa que são poucos os educadores ao longo do tempo que tiveram acesso a uma disciplina relacionada à tecnologia da informação e comunicação na sua graduação. E aí depois, né, vem como meta do PNE a formação continuada. Então, ou seja, essa é uma política que precisa sim ser cuidada. Por isso que uma pesquisa como essa ela é super importante, para que a gente olhe para a realidade e verifique, olha, a educação digital deveria estar acontecendo hoje, porque sem ela a gente aumenta muitas desigualdades de aprendizado e a gente já verifica por meio das avaliações externas que os estudantes brasileiros, em especial os mais pobres, têm aprendido abaixo do adequado. Então, a tecnologia ela pode ajudar muito nesse sentido. E
e a falta de acesso dificulta. Agora, o gestor... é uma questão ainda mais básica, né? Porque a gente não está nem falando aqui de um plano de aula ainda que englobe aí essas possibilidades. A gente está falando de acesso de infraestrutura, né? E de formação de professores, que é essencial. A formação de professores hoje é um dos desafios, um dos grandes desafios para a gente implementar a nova base, a BNCC. Então, a gente tem que investir na formação. Os gestores, a gente tem um dado que no momento da coleta da CETIC, você tinha 30% dos professores fazendo alguma formação, né, em novas tecnologias e 21% de escolas públicas. Exatamente. Em 21% das escolas havia um programa ali para os professores no momento da realização da pesquisa. Mas só 21% das escolas tinham algum... No Universo Brasil. Lembrando que a TIC Educação trata aí da educação básica, né? O universo da pesquisa dela. Isso. São duas pesquisas, na verdade, né? A de escolas urbanas e a de escolas rurais. Né? Mas falando dos professores das escolas urbanas, esse é um grande desafio, porque ele precisa dessa formação formal também, para além daquele interesse, para além das formações que ele já busca na vida dele. E o que a Rosalina está dizendo sobre a formação inicial também é uma situação que se replica, né? A universidade também coloca uma disciplina específica no currículo, quando coloca, né? Para tratar dessas tecnologias. Mas a tecnologia não permeia o currículo da graduação. Aí, quando vai para a escola, a tecnologia também não permeia o currículo ali da escola. Então, são situações ainda muito semelhantes, né? Aquele antigo desafio que o país ainda tem de modernizar a formação dos professores, trazer ela para o século XXI. Isso é um debate que a gente vive fazendo aqui no Conexão, inclusive. E eu queria trazer mais uma pessoa para essa conversa. A gente vai falar agora com o Flávio Marques, que é coordenador de projetos da Fundação Lehman. Olá, Flávio, tudo bem? Tudo bem, vocês? Bem-vindo aqui ao Conexão. A gente está destrinchando aqui alguns dados da TIC Educação que joga a luz aí sobre a questão do uso de tecnologias na educação brasileira. E a Fundação Lehman, ela trabalha aí numa parceria com o governo federal naquele programa de educação conectada. Eu queria que você explicasse para a gente exatamente como é que funciona isso. Isso, hoje a Fundação Lehman, ela trabalha em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, e com uma outra fundação, que é a Fundação Itaú Social, em conjunto com outras organizações. Aí eu só vou fazer um disclaimer para saber, porque são várias organizações que estão trabalhando junto. O CIEB, que é o Centro para a Inovação para a Educação Brasileira, e o CEIP, que é o Centro de Excelência para a Inovação e Política Educacional, da FGV do Rio. E esse conjunto de organizações a gente tem trabalhado com o que seria a construção de casos que podem ser vistos como casos de sucesso do que seria uma boa implementação de uso de tecnologia na educação. Dialoga muito com o que vocês estavam falando antes sobre, de um lado, a gente garantir que a infraestrutura escolar esteja boa, que você tenha uma boa formação de professores e algo que a Rosalina estava falando no começo, da intencionalidade do uso da tecnologia. Ou seja, você tem uma clareza da definição de onde você quer chegar com o uso da tecnologia. Afinal, embora a cultura digital seja uma das competências que a BNCC diga que a gente deve desenvolver, a gente entende que a tecnologia é um meio para você atingir outros objetivos educacionais. Então, seja para você diminuir os índices aumentar os índices de alfabetização, diminuir a distorção em idade série, por exemplo, as pessoas que estão fora do seu ano de ensino, aumentar o engajamento estudantil. E aí a tecnologia se torna um meio para isso. Essa intencionalidade pedagógica, portanto, é muito importante e ela determina o que você vai precisar de infraestrutura e ela determina como você vai formar os seus professores para o uso da tecnologia. Bacana. E, Flávio, a gente estava falando aqui no início que a gente ainda está debatendo uma fase que é bem preliminar, que é a questão de garantir acesso, ter infraestrutura, sinal de internet disponível para as escolas. Dentro desse programa da Educação Conectada, que tipo de investimento tem sido feito? Bom, perfeito. Então, o que acontece? No âmbito da iniciativa BNDES Educação Conectada, e eu estou fazendo questão de frisar que é um trabalho junto com o BNDES, porque ele é diferente do Programa Inovação e Educação Conectada que o Ministério da Educação tem. São dois programas distintos, embora conectados entre si. Na iniciativa do BNDES Educação Conectada, o que a gente tem tentado criar são casos de sucesso. A gente tem atuado com hoje 4 estados e 7 municípios para que a gente consiga avançar na implementação do que a gente tem chamado de uma infraestrutura adequada para as escolas,
o que envolve, por exemplo, que a Daniela estava falando, não ter um computador ou um laboratório fixo, mas você ter equipamentos móveis que possam ser utilizados em diferentes salas de aula dentro das escolas. A definição do que é uma escola conectada, né, a boa infraestrutura, foi feita pelo CIEB, que é o órgão técnico que consegue ter definições com clareza do que seria uma escola com os bons equipamentos. A gente tem também a definição de como os professores podem ser formados justamente para enfrentar desafios educacionais. Em cada uma dessas 4 redes que a gente está atuando, essas redes estaduais, elas escolheram um desafio educacional para ser enfrentado. Então, elas enfrentam ou o desafio de alfabetização, ou o desafio de melhoria de português e matemática no ensino fundamental 2, no 6º ano e no 9º ano, ou na melhoria do engajamento estudantil no ensino médio para diminuir a evasão escolar. E aí, finalmente, além do investimento em infraestrutura, formação de professores para resolver esses desafios educacionais, tem a própria seleção das tecnologias que vão ser utilizadas. Então, quais são as tecnologias que a gente vai usar? É um aplicativo de celular? É uma plataforma online? É um ambiente virtual de aprendizado? É simplesmente uma preparação melhor da sala de aula? Então, um plano de aula facilitado que permita que o professor planeje melhor a sua aula e ele utilize um vídeo do YouTube, por exemplo? Então, você tem várias possibilidades de tecnologia e isso tudo está sendo discutido no âmbito desses 4 casos que a gente quer que sejam casos pilotos, né, de implementação da tecnologia na educação. Bacana. Deixando claro, então, que é uma parceria com o BNDES e outras instituições parceiras, né? A gente pode falar longamente sobre o Programa Inovação e Educação Conectada também. A Fundação Lehman, junto com o NIC, que a Daniela está representando, a gente trabalha em parceria com o Ministério da Educação no âmbito do Programa Inovação e Educação Conectada, que ele é um programa diferente, embora ele também tenha uma concepção de você ter o que o pessoal do CIEB chama de 4 dimensões em equilíbrio, que é a intencionalidade pedagógica, formação dos professores, infraestrutura adequada e a tecnologia necessária para você enfrentar os desafios educacionais que foram selecionados, embora tenha o mesmo desenho, a estrutura é completamente diferente, porque você não consegue fazer com que o Brasil inteiro avance no nível de qualidade que a gente gostaria que fosse o ideal, por questões financeiras mesmo, orçamentárias, ainda mais no contexto atual que a gente está vivendo. Então, no âmbito da política federal, que sai do Ministério da Educação, a gente tem discutido muito mais acesso à internet, única e exclusivamente. Então, a gente não está falando ainda, neste momento, da compra de equipamentos móveis, de tablets, de laptops. A gente tem um problema sério da compra de tecnologias mesmo, de softwares, e a formação dos professores também ela acaba acontecendo num nível muito menor do que o desejado neste atual momento. E por isso que a gente tem investido em alguns casos de sucesso que podem, inclusive, informar a política federal de uma maneira mais ampla. Com certeza. Flávio, queria agradecer sua participação aqui no Conexão, viu? Obrigado. Volte sempre aqui, obrigado. Valeu. A gente terminou a nossa conversa com o Flávio falando sobre esse outro lado que é a formação do professor e a importância de você orientar essa atividade com o uso de tecnologias dentro da sala de aula com alguma intencionalidade. E aí, nesse sentido, eu queria conversar com vocês agora o que seria essa cidadania digital, que é mais ou menos o que se propõe com esse debate, né? Acho que muito importante que o Flávio trouxe na questão de formação de professores, e aí falando de cidadania digital, que é você disseminar boas práticas, né? Ou seja, a gente deve aprender com boas práticas para que outros professores tenham acesso a essa formação e, portanto, possam promover a sua própria cidadania digital e mediar essa cidadania dos estudantes. Dentro de cidadania digital, acho que um conceito que é muito importante da gente colocar no debate é que os estudantes, eles têm o direito de não só consumir, né, conteúdos, né, audiovisual, para ampliar a possibilidade de aprendizagem, mas de serem produtores de conteúdos. Então, hoje você tem no celular, você consegue gravar um podcast, você consegue compartilhar, ele precisa ter conhecimento para expressar o que ele pensa, para se posicionar, isso é ser cidadão, participar dessa cultura. Portanto, ele como produtor de conhecimento, acho que é algo muito importante para a gente tirar o estudante desse lugar só de quem consome o conteúdo, mas colocá-lo nesse lugar de quem produz e pode também ensinar e compartilhar esses conhecimentos. Agora, além de consumir esse conteúdo que está na internet, o estudante também ele fica ali vulnerável a uma série de coisas, né? Saber navegar, saber se proteger também é parte dessa formação?
A gente fala muito agora sobre o equilíbrio entre as oportunidades que a tecnologia pode trazer e os riscos também que ela representa, né? Então, a escola, cada vez mais, ela tem sido também chamada a debater a tecnologia enquanto tema, né? Enquanto crítica, né? E a produção de uma tecnologia menos enviesada, né? Mais equitativa e também como extrair dessas tecnologias oportunidades de produção de conteúdo de forma ética, de forma crítica, saber quando usar, quando não utilizar e como utilizar essa tecnologia de uma forma melhor e mais reflexiva, mais responsável, mais segura. Né? Porque antes a gente, né, se preparava para uma vida como a gente vive, né, na rua, no mundo real, né? E hoje parte da nossa vida acontece no mundo virtual, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que você trouxe uma questão, Bernardo, que é utilizar situações do dia a dia. Situações, a gente costuma falar na BNCC, tem muito essa questão de trazer um desafio, um problema para o estudante resolver. E uma das formas dele encaminhar, dele resolver as situações do dia a dia é utilizando a cultura digital. Então, por exemplo, você tem aí as questões, por exemplo, de cyberbullying. Então, um caso concreto que acontece no dia a dia, para eles analisarem juntos, para os educadores se posicionarem, para os estudantes pensarem como evitar, o que eles podem fazer. Então, são temas do dia a dia, do currículo, que precisam ser debatidos. Nessa questão de bullying, a pesquisa mostrou também que os professores têm se tornado mais comum isso, né? É interessante porque em muitos indicadores da pesquisa você tem diferenças entre escolas públicas e particulares, né? Entre as regiões do país, né? E desigualdades mesmo nos percentuais. Quando a gente fala dessa de disseminação de imagens sem consentimento, de cyberbullying, né? O que a gente vê é que independentemente das condições das escolas, se ela tem ou não tecnologia lá, se é uma escola numa localidade na área rural ou urbana, esses assuntos estão lá dentro da sala de aula. E os professores, eles têm que lidar com esses assuntos, têm que mediar esse uso que os alunos também realizam das tecnologias. Eles buscam o auxílio dos professores para lidar com esses temas, né? Eu queria até trazer um dado aqui da própria TIC que diz o seguinte: 44% dos alunos de escolas urbanas consideram os professores fontes de informação sobre o uso de tecnologia. Quer dizer, os professores estão sendo demandados. Eles estão sendo demandados e eles precisam de apoio também para poder orientar melhor os alunos. A gente volta à questão da formação, né? Mas a grande questão é que não dá mais para fechar as portas e dizer não vamos discutir esse assunto. E não adianta ter um mega laboratório e largar as crianças lá dentro. Então, não adianta ter a impressora 3D lá na escola, curso de robótica e não se debater a tecnologia de forma crítica, né? E como os alunos podem utilizar melhor essas tecnologias, até em termos de segurança. É necessário dizer isso também, né? Entendi. A gente está no final do programa. Antes da gente terminar, bem rapidinho, eu queria ouvir de vocês que lições tiramos dessa TIC desse ano. Eu acho que lições muito importantes. Primeiro, a questão da infraestrutura, que precisa ser analisada e utilizada para promover políticas de acesso à infraestrutura, em especial para os lugares onde a desigualdade, né, aparece na pesquisa como muito grande, meio rural, na região norte e nordeste. E também, ou seja, é urgente pensar na formação dos professores, porque a tecnologia ela não pode ser apenas algo operacional, isso que você falou, colocar os estudantes no laboratório, ou seja, é uma atividade com uma finalidade pedagógica, a formação de um cidadão. Portanto, ela precisa ser planejada e os professores precisam de formação. Daniela. Que a tecnologia não é só um recurso educacional que se utiliza pontualmente, mas ela é uma linguagem, ela é uma cultura com a qual a gente lida todos os dias, em todos os momentos, inclusive na educação. E de que as políticas são muito necessárias. A comunidade escolar tem buscado formas de driblar os desafios, né? Isso é importante, a iniciativa da comunidade escolar é importante, utilizar os próprios dispositivos e ir atrás de cursos, né? No caso dos professores, mas a política faz muita falta, né? E é ela quem vai ajudar a diminuir essas desigualdades e tornar a educação melhor, tornar o currículo mais efetivo para as crianças e para os professores.
Maravilha. Queria agradecer a participação de vocês aqui no Conexão. Voltem sempre com mais debates, mais discussões sobre educação. Estamos sempre dispostos aqui a falar a respeito. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, Bernardo. Valeu. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.